Beto Carreiro em um dia com criança. Todos os nossos gastos e dicas para aproveitar ao máximo as atrações. Esse é o vídeo mais completo que você vai encontrar sobre o Beto Carreiro. Olá, bem-vindo ao canal da Família Max. Aqui a gente fala de família, viagens, reviews de produtos. Se você gosta desses temas, já se inscreve no canal. Eu sou a Sinara Pavese. E eu sou o Bruno, e hoje a gente vai falar sobre o nosso passeio no Beto Carreiro. Nós somos no Beto Carreiro numa quinta-feira, porém nas férias escolares do nosso filho, que tem 5 anos. Então, mesmo sendo numa quinta, foi uma alta temporada por ser férias. O parque estava bem cheio, mas ainda assim a gente conseguiu aproveitar bastante porque a gente se planejou e tem algumas dicas que a gente vai passar para vocês aqui nesse vídeo, para vocês também se planejarem e conseguirem aproveitar o parque da mesma forma que a gente aproveitou. Antes de falar sobre o nosso roteiro, sobre os custos, a gente vai dar algumas dicas. A primeira é que o parque realmente, gente, ele é muito grande, ele tem muitas atrações e shows. Se você quer aproveitar tudo, o ideal é você ir com pelo menos 2 dias, tá? Então pegar o passaporte para ir 2 dias. A maioria, né, das pessoas indica que você vai no primeiro dia, tira um segundo dia de descanso, porque você vai estar moído no dia seguinte, né, cansado, e aí vai no terceiro dia de férias, né, você vai lá e aproveita. Tira um dia ali de descanso entre um dia e outro do passaporte. Nós tínhamos apenas um dia e por isso a gente teve que abrir mão de algumas atrações. Então a gente vai passar para vocês quais atrações a gente recomenda não abrir mão, que vale super a pena se você tiver só um dia. Segunda dica é a escolha da data. Se você puder evitar as férias escolares, seja no meio do ano ou no final do ano, é interessante, porque essas épocas são as que o parque está mais cheio. Se você for nessas datas, saiba que você vai precisar de paciência, o parque vai estar cheio, seja final de semana ou dia de semana. Mas se assim como a gente, você quiser aproveitar as férias justamente para levar o seu filho, não tiver outra opção, então a gente aconselha você usar o Fast Pass, que isso ajuda demais para você aproveitar o parque o máximo possível. Outra dica super importante é conferir no site a manutenção dos brinquedos. Então, os brinquedos eles têm um cronograma anual de manutenção. Quando a gente foi, uma das montanhas russas mais legais, que é a Fire Whip, estava em manutenção. Então, se tem algum brinquedo que você quer muito ir, ou que seus filhos querem muito ir, já dá uma olhadinha lá no cronograma de manutenção para você não se frustrar. E aí você agenda a sua viagem para a data em que aquele brinquedo vai estar funcionando. Quarta dica. Logo que você entra no parque, tem uma pessoa responsável por medir o seu filho, para verificar a altura dele. Que assim, quando você chegar nas atrações, ele já vai estar com a pulseirinha da altura dele e os monitores de cada atração não vão precisar fazer a medição novamente. Para as crianças ali que tem a partir de 1,5 m, elas vão aproveitar muito mais o parque. E o nosso filho, né, ele é baixinho, então ele tem 1,5 m cravadinho. E se eles medissem ele com 1 centímetro a menos, ele já não ia conseguir no Crazy River, eu acho, por exemplo. Confere lá no site, porque tem as atrações e tem as alturas mínimas. E aí você já sabe qual brinquedo seu filho vai poder ir. E você já faz o seu roteiro de acordo com os brinquedos que ele vai poder brincar e participar, para você também não se frustrar depois, ficar na fila e a criança não poder entrar. Quinta dica, também ajuda bastante, é baixar o app do Beto Carreiro. No aplicativo, primeiro, você pode cadastrar os seus ingressos e ele já gera um QR Code. Então, quando você chega na atração, você abre o aplicativo e abre o QR Code, escaneia, é super rápido. Outra coisa bem legal do app é que ele tem um mapa e esse mapa, quando você abre, ele pega o seu sinal de GPS e mostra onde você está dentro do parque. Dessa forma, você sabe os brinquedos que você está próximo e o caminho que você tem que fazer caso você queira chegar num outro brinquedo, numa outra atração. Com o app também, você tem direito a 3 pula-filas gratuitos. 5 dias antes da data do seu ingresso, você pode entrar no app e agendar 3 brinquedos de forma gratuita, como se fosse um Fast Pass, mas sem pagar nada. Porém, quando a gente tentou, a nossa viagem era numa quinta-feira, 5 dias antes caía num sábado. Sábado, às 7 da manhã, a gente estava tentando agendar e já estava esgotado, não tinha mais opção de agendamento. Isso é bem bacana, porém, não conte com isso em alta temporada. Pode ser que você não consiga agendar os brinquedos de forma gratuita, mesmo utilizando o app e olhando com antecedência, que foi o que aconteceu com a gente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o passaporte Kelly. Então, o nosso filho, ele é autista, né? Tem direito a esse benefício uma vez ao ano. Então, com o passaporte Kelly, o seu filho não paga
e também entra, né, nas filas preferenciais dos brinquedos. Para garantir o passaporte Kelly, você precisa agendar, comprar pelo site, tá? Só pelo site que você consegue fazer, mas você faz o cadastro e você precisa mandar a documentação. No nosso caso, é a documentação da Neuro dele, né, o documento ali atualizado com QR Code, tudo certinho, tá? Eles são bem rigorosos. Então, mandei isso e mais a identidade do nosso filho. No mesmo dia, eu já recebi o e-mail confirmando que estava aprovado o passaporte Kelly para o dia que eu escolhi. No dia que você chega lá no Beto Carreiro, tem uma catraca só para atender essas pessoas, essas crianças, tá? Então, você vai direto nessa catraca, a criança, eles vão conferir novamente, leva o laudo, né, do neuro. Estando tudo certo, eles dão a pulseirinha para a criança. O maior benefício, na minha opinião, nem é não pagar o ingresso, é poder entrar na fila que é preferencial. Eu tava meio bagunçado o dia que a gente foi, tá? Então todo mundo sempre falou pra gente que entraria pela saída do brinquedo. Essa seria a fila preferencial. Mas no dia tava um pouco bagunçado e a gente acabou sempre entrando pela fila do Fast Pass. Era o que os monitores estavam instruindo a gente fazer, né? Ficar na fila do Fast Pass. Só lembrando que a criança que tem o passaporte Kelly, ela não tem limite de atrações para ela furar a fila, para ela entrar, pegar essa fila prioritária. Já o Fast Pass não, eles são 4 atrações, né? Então daí você tem que planejar as atrações certinho que você vai querer utilizar. E falando em Fast Pass, foi uma das coisas que a gente comprou e que valeu muito a pena. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o passaporte Kelly é que a criança tem direito a entrar com um acompanhante apenas, tá? Então, se é uma família grande, saibam que nem todos vão poder entrar junto com a criança, tá? Pode ir um só. Então, como nós estamos em 3 pessoas, eu fiquei como acompanhante do nosso filho, do Julian, e pro Bruno a gente adquiriu um Fast Pass para ele poder pular 4 brinquedos e poder ir com a gente também nos brinquedos, não ficar para trás, né? E isso aí ajudou muito, valeu muito a pena. A montanha-russa, quando eu fui, ela tinha uma fila enorme, de mais de 1 hora, eu acho que era 1 hora e meia. Eu acho que eu fiquei uns 20 minutos na fila com o Fast Pass, talvez até menos. Então foi bem rápido. E um detalhe importante, se você comprar o Fast Pass e for agendar as atrações, o que eu aconselho é agendar com pelo menos 1 hora entre um brinquedo e outro. Eu agendei com uma média de 40 a 45 minutos e foi meio corrido. Por mais que pareça bastante tempo, às vezes demora para você conseguir chegar no brinquedo, às vezes. Então eu aconselho 1 hora de intervalo entre uma atração e outra. Assim você consegue ir mais tranquilo. Agora a gente vai falar quanto gastou com os ingressos, com estacionamento. Uma dica muito valiosa: compre os ingressos com antecedência, porque é muito mais barato do que comprar no dia. Quem é residente de Santa Catarina tem direito a pagar mais barato no ingresso, mas tem que levar um comprovante de residência. Então a gente pagou aqui mais barato. O passaporte Kelly do nosso filho, ele foi gratuito. 2 passaportes de residente de Santa Catarina foi R$ 277,80. Os dois, tá? Os dois, o valor dos dois já. Deu 135, alguma coisa assim, cada ingresso. O Fast Pass para 4 atrações foi R$ 150. Nós também compramos um acesso VIP para o Hot Wheels. O acesso VIP ele funciona como um Fast Pass, mas ele não é para os brinquedos, ele é para os shows. Então, o show do Hot Wheels é um dos mais concorridos. Ele tem uma capacidade máxima de lotação. Então, quando todos os lugares estão ocupados, eles encerram a entrada. Então, você vai precisar entrar no próximo show. Se tiver. Como era alta temporada, tinham 3 shows no dia. Era 1h30 da tarde, 3h30 e 5h30. Agora, fora de temporada, se eu não me engano, é um horário só de show. Então, se você não conseguiu entrar no show nesse horário, só na próxima vez que você voltar para o parque. Então fique bem atento com isso, talvez seja um negócio legal pegar o acesso VIP ali para você já entrar, evitar fila e chegar rápido e garantir o seu lugar. Um ponto bem importante, se você tem filho pequeno, a gente aconselha a locar um carrinho. Ou levar, né, se você tiver o carrinho. Você pode levar um carrinho seu, carrinho de bebê, um carrinho para criança, ou você pode alugar lá dentro do parque. O carrinho tinha 2 opções, uma delas era R$ 90 e a outra era 70 e é para o dia todo. O carrinho que a gente alugou custou R$ 70 para o Julian, né? Para ele não precisar ficar andando, então ele ficou o dia inteiro daí com esse carrinho e facilitou muito, assim, porque com certeza ele teria ficado cansado no meio do caminho e não ia querer andar ou ia ter que carregar no colo. Outro ponto é o estacionamento. Nós pagamos R$ 25 para o estacionamento o dia todo, porém a gente não estacionou no Beto Carreiro. O estacionamento no Beto Carreiro, no dia que nós fomos, estava R$ 100.
Porém, na frente tem um hotel chamado Mirante do Parque, e no dia que nós fomos, eles estavam cobrando R$ 25 a diária. Então a gente estacionou o carro nesse hotel, que fica bem em frente ao Beto Carreiro. Se você estacionar fora, no caso da gente que estacionou ali no Hotel Mirante, a gente teve que andar por uma rua bem ruinzinha, tá? Então no dia anterior choveu, então a rua tava bem cheia de lama. Pelo acostamento, a gente fica com um pouco de medo de andar com criança ali pelo acostamento por ser perigoso, então a gente foi por essa estradinha de lama, sujamos bastante os tênis ali, então fica esse ponto de atenção, tá? Pra voltar também foi ruim, tá? Tinha bastante lama até a gente chegar. Então assim, se você é uma pessoa que não gosta de sujar, vai com muito carrinho, com muita criança, talvez compense pagar o estacionamento do Beto Carreiro, tá? É bem mais caro, você pode comprar um antecipado, fica mais barato também. Se eu não me engano, é uns 20, 30 reais mais barato. Então o valor total dos dois ingressos, do Fast Pass, do acesso VIP do Hot Wheels, locação do carrinho e estacionamento, foi R$ 591,80. Vamos passar para vocês também quanto a gente gastou com alimentação, o que valeu a pena e o que não valeu. Bom, agora vamos para o nosso roteiro. Uma dica muito importante também é você chegarem cedo. Então a gente chegou ali 8h30. Ali fora é muito bonito você bater uma foto. Então tem no fundo o castelo do Beto Carreiro. Bata sua foto ali, tá? Nesse momento, porque depois, na hora que você sair do parque, provavelmente já vai estar de noite. Quanto antes você entra, você já pode ir direto pro brinquedo que você mais quer. Então, assim, já veja com os seus filhos, já veja qual que é a principal atração que você quer participar, que você não quer que fique de fora. E assim que você entrar no parque, já vai direto para a fila dessa atração. O parque, ele abre às 9 horas. E o nosso plano, né, foi pegar ali as atrações mais concorridas. Assim que você entra no parque, você pode ir para dois lados, para a direita ou para a esquerda. Na direita tem os brinquedos mais radicais, digamos assim. Para a esquerda, se você tiver com crianças pequenininhas, eu acho mais interessante começar pela esquerda, porque ali tem o carrossel, tem o elefantinho, tem os brinquedos mais para as crianças pequenininhas, tem a Ilha Pirata, né? Mas como o Julian já tá num tamanho legal, a gente começou pela direita. Então essa é uma dica para você não ficar indo e voltando, que é muito cansativo. Eu acho que isso foi essencial para a gente conseguir fazer o máximo de coisas que a gente podia e ter aproveitado bem o dia, foi planejar com antecedência quais brinquedos a gente queria ir. As atrações, elas abrem às 10 horas, então eu fui direto pro Northmania. E eu queria muito ir no Spin Blast. Quando eu cheguei lá já tinha uma fila enorme e eu não tinha o Fast Pass. Então eu desisti de ir nesse brinquedo, mas ele é muito divertido. Uma próxima vez eu quero muito ir. Já eram umas 9h30, os brinquedos ainda não estavam abertos. Mas ali no Nerfmania tem um Nerf Arcade, tipo um videogame, não sei, tem uma arma e você vai atirando. Eu comprei 3 fichas e cada ficha dava direito a 1 minuto e meio de jogo e eu paguei R$ 35. Esse é um brinquedo que paga a parte. Mas ele adorou, eu achei que valeu a pena, que ele falou que foi um dos brinquedos que ele mais gostou. E leve os lanches, a gente levou cereal, barrinha de cereal, coisas assim, mais para tipo snacks, assim, mais rápidos, para matar a fome e a gente não precisar ficar parando toda hora em lanchonete comprando alguma coisa. Então isso aí ajudou muito também. Teoricamente, não pode levar, porém, e eles não revistam, não tem nada assim, tipo, rigoroso nesse sentido. Então a gente levou água, não tem muitos bebedouros lá disponíveis. O pessoal fala que a água lá é um pouco cara. Por outro lado, a gente levou as garrafas d'água, ficou um pouco pesada a mochila. O primeiro brinquedo que a gente foi o Super Soak Splash. Eu fui como acompanhante do Julia. Esse brinquedo molha bastante, então eu indico vocês a colocarem capa. Eu vou deixar link aqui das capas de chuva para vocês comprarem bem baratinho. Compra mais de uma, tá? Porque tem 3 brinquedos que molham bastante, que é o Super Soak Splash, o Crazy River e o T-Boom. A gente acabou não indo no T-Boom, mas se você quiser ir, é um dos que mais molha também. É o campeão de molhar. Então ali eu indico colocar pelo menos a capa de chuva. Quem não colocou se molhou bastante, porque do lado de fora ficam os canhõezinhos e o pessoal fica molhando a galera. Então, saindo do Super Soaker Splash, a gente foi para a Montanha Russa, que era a atração logo do lado. Então, nessa atração, eu utilizei o primeiro agendamento do Fast Pass. Como a gente falou antes, Fire Whip não estava funcionando, mas a Star Mountain estava. Então, eu utilizei para ir na Star Mountain. A fila estava enorme, super concorrida, bem grande. Aí eu consegui ir na montanha-russa bem mais rápido do que se não tivesse esse passaporte. Saindo da montanha-russa, nós fomos pro Hot Wheels Turbo Drive, que você vai dirigir um carrinho da Hot Wheels, numa pista da Hot Wheels, aí tem uns monstros ali que atacam, é bem legal, assim, a criança gosta bastante.
Esse brinquedo, no início, eu queria colocar meu filho no volante, porque eu achei que era só um brinquedo que ia sozinho, mas eu não pude. Então eu tive que colocar, eu fico no volante, porque você, apesar dele ter um trilho, você precisa guiar o carrinho no percurso. O segundo agendamento do Bruno foi numa das atrações mais disputadas, que é o Crazy River. Realmente foi a maior fila que a gente viu no Foi. parque. E no Fast Pass foi super rápido. Eu fiquei até de cara, assim, de não ter tanta gente no Fast Pass nessa atração. E eu sempre quis muito ir, então eu achei um dos brinquedos mais divertidos pra mim, tá? Na minha opinião, eu gostei bastante. Foi bem legal. A gente agendou ali mais ou menos umas 11h30, porque a gente já queria ficar nessa área, porque o Crazy River fica perto do show do Hot Wheels, que ia acontecer à 1h30. Molha bastante o pé esse brinquedo. Se você não gosta, não quer depois andar com o sapato molhado, com o tênis molhado, leva um chinelinho. Foi o que a gente fez. Antes de entrar, a gente colocou um chinelinho, colocou as capas de chuva e fomos. Dá para carregar a mochila, tá? Nesse brinquedo, é tranquilo. Só segura no colo, né? Porque o chão do brinquedo ali, a parte onde ficam os nossos Pode pés, molhar. molha, entra bastante água dependendo do lugar onde você fica. Assim que a gente saiu do Crazy River, a gente já foi direto pro restaurante. E a gente decidiu comer, né, no restaurante do Hot Wheels. Então lá vai ter os totens, onde você já pode fazer o seu pedido. Depois que a gente fez o pedido foi super rápido e tava bem tranquilo o restaurante nesse horário. Eu pedi um combo, que daí veio um hambúrguer, batata frita e uma água com gás. E depois eu comprei um hambúrguer à parte, porque eu não tava com tanta fome para comer mais a batata e mais, né? Então a gente pediu assim, um combo, um hambúrguer separado, e pro nosso filho eu peguei nuggets, porque ele não gosta de hambúrguer. Então ele adorou. Lá no Hot Wheels tem uma estação ali para você carregar o seu celular. Esse é um perrengue, porque como a gente tava com os ingressos todos no celular e os pula-fila do Bruno também tudo no celular, a gente precisava ter bateria. E nessas horas faz falta um power bank. Então, se você tem um power bank, leve que vai precisar. Nesse momento já tinha fila para entrar no show do Hot Wheels, que começa às 1h30. E aí a gente já foi direto entrando. Como o Julian tinha um acesso, né, e o Bruno também tinha um acesso VIP, nós todos entramos sem fila. O indicado é você ir para fila 1 hora antes. Esse é um show que você não deve perder, tá? Então Vale muito a pena. fazendo aqui um adendo. É muito legal. Como a gente tinha só um dia de parque, a gente não ia conseguir ver todos os shows, mas a gente escolheu esse para não pular, porque ele vale muito a pena realmente você assistir ele. E surpreendeu positivamente. Eu achei que ia ser legal, mas eu não imaginava que ia ser tão legal. Como que funciona? Tem a pista e tem uma arquibancada. Ela é bem inclinada, então tipo, você consegue ter uma visão bem legal, não fica ninguém na sua frente. Só que na frente você tá mais perto, porém pega sol. E mais para cima você fica longe, porém fica na sombra, é mais tranquilo. Nesse momento, gente, que teve o show do Hot Wheels ali, essa área lotou. Então não tava tão lotada antes, mas depois desse show, assim, o parque ficou bem lotado. Não sei se é porque muitas pessoas chegam mais tarde também. Ali pertinho tem a Big Tower, que agora é Big Drop, é que eu sou das antigas, na minha época era pra Big mim, Tower. vai ser sempre Big Tower. Gente, hoje em dia tenho muito medo desses brinquedos, então acabamos optando por pular, mas se você quer ir, é uma das atrações também mais concorridas, né? Então fica atento ali. E depois já tem a Ferrovia, que é um passeio muito legal para quem vai com criança. E é um brinquedo que demora muito para você conseguir entrar, porque o passeio dura meia hora. Então fica atento aí para você não perder muito tempo na fila. A gente levou sorte que na hora que a gente chegou tinha poucos lugares, eles deram prioridade porque o Bruno já estava com o Fast Pass agendado. Mas a fila, para quem tinha o acesso normal, estava também gigante. Aí saindo da Ferrovia de Magic, a gente foi em outro brinquedo, usando também o Fast Pass, que foi a Rasca-Pusca. Esse brinquedo é um brinquedo bem infantil, bem bobinho, não tem nada de radical, mas como a gente foi esse passeio, a gente fez mais pelo nosso filho, para ele ter a primeira experiência no Beto Carreiro, a maior parte das atrações do Fast Pass eu deixei para ir tipo, em brinquedos que fossem nós três juntos. É como se fosse um barquinho, assim, num tronco que passa por vários cenários. É uma coisa bem infantil e bem lúdica. Mas o nosso filho, ele adorou. Nossa, eu acho que foi um dos preferidos, né? Ele achou muito legal. Achou o máximo. Gente, já para avisar vocês, a fila da Rasca-Pusca é bem bagunçado, tá? Os monitores lá tava bem bagunçado, assim. Meio confuso. Meio confuso e tal. Então se preparem aí, né?
para não pegar fila errada, para entrar tudo certinho lá dentro do brinquedo. Saindo ali da Rascapusca, você chega numa área, né, uma área nova que eu achei muito bonita, que é um Velho Oeste. A gente passou reto, então, e a gente foi direto para Tigor Mountain. Mas no meio do caminho, meu filho viu ali a Dum Dum, que é uma montanha-russa para criancinhas. Ele achou o máximo e eu acabei indo com ele. Não consegui filmar direito, fiquei toda atrapalhada ali, mas a gente foi na Dum Dum, achei bem legal o brinquedo para as crianças menores. E depois a gente foi direto para Tigor Mountain. Então, para o tamanho dele, ele já pode ir. É uma montanha-russa para criança, mas ela é bem assim, Ela é bem radicalzinha, ela divertida. não é tipo uma montanha-russa. A Dum Dum, ela é bem Bem infantilzinha, infantil. assim, bem tranquila. A Tigor Mountain tinha adulto que tava com um pouquinho de medo ali, e eu vi que Uhum. eles ficaram meio assustados no percurso, só que ela é super rápida, são 35 segundos de passeio. Porém, a fila para essa montanha-russa era um pouco grande também, É. porque ela é bem disputada, principalmente Uhum. porque é uma das poucas montanhas russas ali que as crianças podem ir. E foi bem legal, eu fui junto com o Júlio e achei bem bacana o brinquedo. Ele é bem, tem É. umas descidas mais radicais, assim, não é tão tranquilinha não, é bem, dá uma emoçãozinha. E o nosso filho adorou, ele não ficou assustado, ele é bem corajoso para esse tipo de Ele gosta brinquedo. desses brinquedos mais radicais assim, e ele adorou, achou muito legal. Quando a gente saiu ali da Tigor Mountain, eu tava louca por um café, tava com fome, mas nosso filho viu o carrossel veneziano, ele queria muito ir, então a gente fez mais uma parada, foi no carrossel, é bem bonito, vale a pena para as crianças pequenininhas também, é um entretenimento bem legal. Ele fica numa área do Beto Carreiro que se chama... Vila Germânica. a Vila Germânica, é muito bonita essa área. Ali é onde tem um restaurante também, que tem comida, tá? Para quem não quer comer lanche. Tem ali um restaurante com um buffet, se não me engano, ou pratos à la carte. A gente acabou desistindo, né, de ir na Ilha Pirata, porque nós estávamos com fome e queríamos tomar um cafezinho. A lanchonete fica perto ali do Brinquedo Rebuliço. Eu pedi 2 expressos e pedi uma caixinha com mini churros. E gastamos R$ 45. E a gente comeu mais alguns lanchinhos que a gente tinha trazido, tinha suquinho pro Júlio, a gente fez uma pausa ali para descansar um pouco e comer. Já tava chegando perto das 6 horas, então a gente decidiu ir pra atração que tem o show do cowboy, que é um show muito legal. Só que no caminho, nosso filho viu o elefantinho, começou a ver os brinquedos e quis ir em outros brinquedos. Então a gente optou por fazer a vontade dele, que a gente tava ali no parque, né, para ele curtir. Então levei ele no elefantinho também e ele adorou, foi bem legal esse brinquedo. E a gente passou em frente ao show do cowboy, já estava fechado, já estava cheio, tá? Então chega cedo se você quer assistir num dia que o parque está muito lotado. Nesse momento a gente passou em frente à Pizza Hut e tava um cheiro maravilhoso, então abriu a fome de novo, né, que a gente só tinha beliscado umas coisinhas. A gente gastou R$ 136 e aí a gente pegou 3 fatias de pizza, uma cerveja e um refrigerante. Nesse momento a gente cometeu um erro, tá? Então, depois da atração do show do cowboy, tem um show que é chamado Show de Trolls. E o pessoal já fica acampado ali no gramadão para ver o show de perto. Então a gente deveria ter pego a pizza e ido pro gramado, mas como tava frio, tinha muito vento, a gente decidiu ficar ali quentinho, né, perto da pizzaria. E decidiu ir para lá só perto da hora do show. E isso foi um erro, porque daí o pessoal saiu do show do cowboy e lotou o show do Trolls. E a gente ficou bem longe, não conseguiu chegar perto para ver o show de perto. Tava lotado o show, então a gente teve que ficar um pouco longe, tinha bastante gente na frente, aí eu coloquei o Júnior aqui no meu ombro, ele conseguiu assistir ainda, conseguiu ver o palco e gostou bastante, mas assim, se você quer ver esse show, que é o show final do parque, vale a pena você ir ali e já ficar esperando, porque realmente esse show lota. E aí ele começa às 7, tem mais ou menos uns 25, 30 minutos de duração. É o show que tem os fogos de artifício no final, que é bem legal, é bem bonito. Então vale a pena ir nesse show também. E considerações finais? Se você puder ficar hospedado em Penha mesmo, perto do parque, é a melhor coisa. Vou deixar aqui na descrição algumas dicas de hospedagem, alguns links. Vai lá dar uma olhadinha depois, porque a gente ficou bem assustado com o trânsito em Balneário Camboriú. Se você vem de outros estados e vai vir de avião, os aeroportos mais próximos são de Navegantes e Joinville. Tem também o aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, ali São José dos Pinhais,
Porém, daí se você desce no Afonso Pena, você vai precisar pegar um carro e descer a serra. E de Curitiba até ali o Beto Carreiro, eu creio que deu umas 3 horas mais ou menos de carro. 3 horas, talvez um pouco mais, dependendo do trânsito. Vai ter mais informação aqui na descrição, então dá uma olhada. Já comenta aí se faltou alguma informação, se você ficou com alguma dúvida, se você gostou desse vídeo. E também vamos falar de outras atrações aí de Balneário Camboriú. Então já segue a gente se você gosta de viagem, gosta de passear com os pequenos. Então por esse vídeo era isso, vai ficar um vídeo bem longo, mas a gente procurou trazer bastante detalhe da nossa experiência. Com certeza vocês vão curtir demais, o parque é super bem estruturado, é muito bonito e tá aqui no Brasil pertinho da gente. Se você gosta, se chegou até aqui, deixe aí o seu comentário se você já foi no Beto Carreiro ou se você ainda não foi, mas pretende ir. E caso você já tenha ido e tenha alguma outra dica que pode ajudar as outras pessoas para facilitar a vida delas, já comenta aqui também, que a gente pretende ir mais uma vez no Beto Carreiro, em outras atrações, e fazer um novo vídeo mostrando as atrações que a gente não foi nessa primeira vez. Tchau, tchau!